Agora nós vamos comentar sobre a ausência juvenil. Então, a epilepsia, ausência juvenil, é caracterizada por essas ausências ocorrendo menos que uma vez por dia. E os casos não tratados são associados com ponta-onda mais rápida ou igual a 3 Hz, 3 a 5,5 Hz. Então, ponta-ondas generalizadas, difusas, bilaterais, simétricas, com 3 ou mais, até 5,5 Hz de frequência. Num adolescente que, sob outros aspectos, é totalmente normal. As crises generalizadas tônico-clônicas, nesses casos de ausência juvenil, enquanto elas são raras na ausência infantil, é que elas são vistas em mais de 90% dos pacientes. E elas começam geralmente logo depois que se iniciam as crises de ausência. Primeiro vem as crises de ausência e algum tempo depois, as crises generalizadas tônico-clônicas. O exame neurológico é normal, cognição é normal, mas dificuldade de aprendizagem é a mesma coisa, né? TDAH também estão presentes. Geralmente as crises são bem controladas com as drogas anticrise, com os medicamentos anticrise, mas a gente tem que avisar a família que provavelmente o tratamento vai ser para o resto da vida. É o que ele coloca aqui, lifelong treatment, né, para o resto da vida. Epidemiologia da epilepsia ausência juvenil. Ela é menos comum que a ausência infantil. Ela corresponde a 2,4 a 3,1 dos novos casos de epilepsia nas crianças e adolescentes. É menos frequente, mas você vai fazer esse diagnóstico eletrográfico aqui com certeza, né? 2,5 a 4 é bastante também. Não é desprezível. Entretanto, ela pode ser o quê? Pouco subdiagnosticada, né? Porque as ausências podem ser facilmente despercebidas. Contexto clínico. A idade típica do início é entre 9 e 13 anos, com uma faixa de 8 a 20 anos. Então, pode começar entre 8 a 20 anos. A gente está mais acostumado a ver nessa faixa aqui, 9 a 13, né? Se começa com ausência com 20 anos, a gente tende a estranhar isso aqui. Então, esse aqui é um bom alerta da ELI para a gente. Se começar com 8 anos também, vai ser uma confusão na nossa cabeça. A gente vai achar que é ausência infantil, né? Só que a diferença é que ela tem muitas convulsões associadas, né? Generalizadas, crises generalizadas tônico-clônico, até 90%. Então já vai afastar para a gente a ausência da infância, tem isso também. Casos excepcionais podem se apresentar na vida adulta, para complicar mais a nossa vida, né? Em casos com início abaixo dos 10 anos, você vai ter que fazer a distinção aqui com a ausência infantil. O que é que distingue uma da outra? O que distingue ela da ausência infantil é a idade mais avançada do surgimento, a baixa frequência de ausências na JAI, né? Na epilepsia ausência juvenil. Só que os achados no eletro são similares, mas o OIRDA não é visto. Ok, você não tem OIRDA então na epilepsia ausência juvenil. As descargas generalizadas podem ter uma frequência levemente maior e serem mais irregulares na epilepsia ausência juvenil. Que é o que a gente, novamente, né, olhando aqui, a gente vê. Olha, ausência infantil, umas descargas bem bonitas, bem simétricas, ponta-onda. E na ausência juvenil, as descargas elas têm esse aspecto que a gente está comentando aqui de fragmentadas. Cognição e o desenvolvimento antes do surgimento das descargas é totalmente normal. Quais são os critérios aqui, então, para a epilepsia ausência juvenil? Tipo de crise. Ausência típica, se você tiver
também uma confusão pós-ictal, fadiga, alerta. Lembra muito o critério da ausência da infância, né? E as crises de ausência ocorrendo mais de 10 por dia também são um alerta, uma bandeirinha vermelha aqui para epilepsia ausência juvenil, porque as crises são poucas na epilepsia. O que é que exclui? Aqueles outros tipos de crise. Então, mioclonia proeminente, mioclonia palpebral, ausência mioclônica, crise atônica, crise tônica, ausência atípica e uma consciência prejudicada de maneira focal, né? Aqui. O eletro é a mesma coisa, ponta onda 3 a 5 Hz, generalizada bilateral e simétrica. A falta da resposta à hiperventilação, 3 a 5,5 Hz. Não aparecem as pontas ondas generalizadas num paciente não tratado que fez uma hiperventilação por 3 minutos ou mais. Sugere que não é. Aqui sugere que não é. Não é um ponto de exclusão aqui. A persistência da atividade do EEG lenta, lentificação, em paciente que não está sedado, também é ele colocou aqui na bandeirinha vermelha, né? Mas possivelmente é uma exclusão, né? Uma atividade de base lenta, na ausência de sedação, medicação, é aqui um critério excludente. Atividade de fundo, atividade de base tem que ser normais. Seria melhor colocar talvez para cá, não sei o que é que você acha. O que é que exclui então, além aqui, ó. Tá igual aqui, ó. Tá colocado aqui, ó. Atividade de fundo lenta, tá colocado nos dois. Então, uma atividade epileptiforme focal, bem consistente, exclui. Lentificação da atividade de fundo, exclui. E agravação de uma crise sem alteração no eletro, também exclui. Idade de início tem que ser mais que 8 anos de idade e menor que 20 anos de idade. Começa a partir dos 8 até os 20 anos de idade. Se você tiver abaixo de 8 e mais que 20, é critério de exclusão. Outro critério aqui de bandeirinha vermelha, pode ser que não seja, é um comprometimento intelectual leve. Se for moderado ou grave, exclui. Exame neurológico tem que ser normal, alterações significativas excluem. Neuroimagem tem que ser normal, alterações significativas excluem. E outros estudos, naqueles casos que são atípicos, você deve fazer, então, no caso aqui, novamente, né, da glicose baixa no líquido cefalorraquiano, você vai fazer a pesquisa da variante patogênica do SLC21A, do gene, né? Faz essa investigação genética. O curso da doença, ausência de crises generalizadas tônico-clônicas ao longo do curso da doença, sugere que não é uma ausência juvenil. Isso na ausência de tratamento com as drogas anticrise, né? Então você pensa num outro quadro se não tiver medicado. Continuando aqui então nos comentários, né, do texto, crise febril é descrita entre 6 e 33% dos casos, né? No passado, uma história de crise convulsiva febril, 6 a 33% dos casos. Um comprometimento cognitivo importante deve sugerir um diagnóstico alternativo. A história natural da epilepsia ausência juvenil, geralmente ela é responsiva a drogas. A terapia vai ter que ser feita muito provavelmente a vida toda. A etosuximida como terapia inicial não é recomendada porque provavelmente o paciente vai ter crises tônico-clônicas generalizadas também. Uma medicação de espectro amplo para crises generalizadas deve ser usada. A pessoa com epilepsia ausência juvenil, ela tem taxas mais altas de TDAH, problemas de aprendizagem e mesmo que as crises sejam controladas.
são descritas também altas taxas de depressão e ansiedade. Isso aí é de se esperar, né? As crises na ausência juvenil. É o item 3.4 aqui. As crises de ausência são mandatórias, tem que ter ausência. Elas têm as mesmas características da ausência infantil. É o início abrupto, você tem aquela parada com o olhar distante, perda de expressão facial, interrupção da atividade, sem ou com automatismos orais e rapidamente a pessoa retorna à sua atividade normal. Perda da consciência frequentemente menos completa que na CAI, na ausência infantil, e durante a crise de ausência, com uma perda incompleta da consciência, a pessoa pode ser capaz de responder a alguns comandos, mas ela não consegue fazer tarefas complexas. A duração típica é de 5 a 30 segundos da crise e as crises ocasionalmente podem ser mais longas. A frequência é menos que diária. Então, você tem menos de uma crise por dia de ausência. Mas a duração é a mesma da infância, é 5 a 30, né? Eles colocam na infância lá a infantil, né? 5 a 20, mas acaba sendo, do ponto de vista clínico, para a gente a mesma coisa. Mioclonos sutis podem ser vistos durante a crise de ausência. Status epiléptico ausência ocorre em aproximadamente 20% dos pacientes. Crises generalizadas tônico-clônicas vão ocorrer em 90% dos casos. E essas crises, né, elas usualmente começam após o início das ausências, mas em 14 a 27% dos casos podem preceder as ausências. Então, geralmente ocorre depois, mas podem preceder também. A frequência das crises generalizadas tônico-clônicas na literatura é variável. Não tem crise mioclônica, porque se tiver, exclui, exceto os mioclônicos muito sutis ocorrendo durante uma crise de ausência. Outros tipos de crise não são esperadas na ausência juvenil. Isso é interessante porque vamos ver aqui o que é que o Panayotopoulos fala para a gente. Quem quiser procurar na internet, é esse livro que é free, é open, né, na internet, é Epilepsy, Seizures, Syndromes and Management. Ele é de 2005, mas é um livro muito completo. O que ele fala a respeito da epilepsia ausência juvenil? Ele se repete, né, nas definições, etc. Ocorrem ausências típicas graves em cerca de 80% e cerca de 80%, um pouquinho menos aqui, né, dos pacientes também têm crises generalizadas tônico-clônicas. Mas olha que interessante, né? Na classificação atual, você não deve ter mioclonia. Você pode ter alguns mioclonos assim fortuitos, coisa muito discreta. Aqui nessa referência, nós vemos o seguinte, né? 1/5 dos pacientes apresentam mioclonos, crises mioclônicas esporádicas. Ele não fala aqui se é mais intensa ou se é mais leve. Ele fala que é esporádica. Então, isso é uma queixa que a gente vê em alguns pacientes. O paciente, às vezes, ele tem ausência, ele tem mioclonia e tem convulsão, não é? E, pelo menos na minha prática lá, quando o paciente tem mais ausência, o paciente normal responde bem à medicação, mas começou com uma história de ausência e refere na história também que tinha os abalos pela manhã, as mioclonias, ficava, né? Ou fica com o diagnóstico de epilepsia ausência juvenil, tá? Mas na classificação atual, a gente tem essa exclusão das mioclonias no quadro da ausência juvenil. Vamos prosseguir porque ele fala mais alguma coisa interessante aqui, né? Ele fala, olha só,
Olha que interessante, né? Idade inicial, mesma coisa, aproximadamente a mesma coisa, 9 a 13 anos, 70% dos pacientes. Mas pode ir de 5 anos a 20 anos, é mais ou menos a mesma coisa. Entretanto, olha que interessante, crises mioclônicas e crises generalizadas tônico-clônicas usualmente começam 1 a 10 anos após o início das ausências. Então, para o Panayotopoulos, esses abalos mioclônicos aqui fazem parte da epilepsia ausência juvenil. Raramente, crises generalizadas tônico-clônicas podem preceder o início das ausências. Ambos os gêneros são igualmente afetados. Pelo que a gente está lendo aqui, né, a epilepsia ausência juvenil, epilepsia mioclônica juvenil, epilepsia com crise tônico-clônica somente e ausência da infância, elas são o quê? Fenótipos diferentes de um grupo de patologias que tem um genótipo muito parecido. Então, realmente é de se esperar, né, que você tenha algumas, na ausência juvenil, algumas mioclonias. Na mioclônica, na epilepsia mioclônica juvenil, algumas ausências, muito raras, né? E as convulsões nos 3 grupos. Então, essa novidade aqui, né, que nós vemos na classificação, olha só, crises mioclônicas excluem o diagnóstico, exceto mioclônios muito sutil, ocorrendo durante uma crise de ausência, é realmente uma mudança de paradigma, é bem interessante. Outros tipos de crise não são esperadas. O eletro é a mesma coisa, porque são todos fenótipos diferentes do mesmo genótipo, né? A atividade de fundo normal, os paroxismos de ponta-onda generalizada 3 a 4 Hz, né? Indo de 3 a 5, indo de 3,5 a 5,5 Hz são vistos e podem se tornar novamente o termo que a gente mostrou para vocês aqui, fragmentado. Mostrou para você, né? Fragmentado. A gente mostrou aqui a descarga fragmentada. Novamente, como na ausência infantil, essas descargas fragmentadas podem sugerir descargas focais ou multifocais, só que não é de maneira consistente, aquilo vai mudando de localização, né? Conforme você faz exames novos ou em novos momentos do mesmo traçado, você vai ter uma mudança daquela falsa focalização, que é o que está escrito aqui, né? As descargas generalizadas são aumentadas pela privação do sono, nos traçados em vigília e também em sono. Então, a privação ela vai ajudar você a fazer o diagnóstico tanto na vigília quanto no sono. As descargas são mais frequentes na epilepsia mioclônica, na epilepsia ausência juvenil que na epilepsia ausência infantil. Polyspikes podem ser vistos mais na sonolência e no sono. Essa questão aqui é porque o polyspike, né, a poliponta-onda, ela pode confundir a gente em relação ao risco de uma epilepsia mais grave. E isso não acontece, como a gente está vendo aqui. Podem ocorrer, sim, polyspikes. Então, não é uma coisa preocupante. Os pacientes não tratados, novamente, hiperventilação, vai produzir ausência em 87%. É alto, mas olha, não é 100%, hein? Não é 100% dos casos. Quando você faz a hiperventilação corretamente, 3 minutos, o paciente não está medicado, se não apresentar crise, o artigo fala que provavelmente não é uma crise de ausência. A estimulação fótica intermitente ela tem uma resposta menor, ela dispara crises generalizadas em 25% dos pacientes. A ponta-onda lenta ela não é vista. Ponta-onda lenta não ocorre, abaixo de 2,5 Hz não ocorre. E na hora da crise,
né, o EEG ictal vai apresentar as mesmas descargas 3 a 5,5 Hz no começo da crise. Já no início da crise você tem, né, o surgimento das descargas, elas devem estar presentes. Se você tem o desligamento e você não tem as descargas ponta-onda 3 Hz difusas bilaterais simétricas, você afasta a possibilidade de uma epilepsia ausência. Quando você apresenta crises generalizadas tônico-clônicas, né, você vai ter as mesmas características da epilepsia generalizada idiopática com crises tônico-clônicas somente. Tá? Vai ser discutido mais à frente. E aqui nós vemos uma crise eletrográfica, eletroclínica de ausência na epilepsia ausência juvenil. O que fala o texto aqui? Uma crise de ausência atípica no menino de 12 anos de idade, a irregularidade e a frequência no início, 4 Hz, e a duração 10 a 11 segundos da descarga é mais consistente com uma crise de epilepsia ausência juvenil. É interessante porque ele fala tanto que na ausência infantil quanto na juvenil, a duração pode ser de 5 a 20 na ausência infantil, de 5 a 30 na ausência juvenil. Então, essa duração aqui de 10 a 11, ela parece ser consistente com os dois tipos de ausência. Não só com a ausência juvenil. No restante, sim, né, a irregularidade no começo aqui, você nota como tem alguns momentos aqui em que parece que a descarga começou antes, né? Isso é comum na ausência. Você parece que alguma coisa começou antes, a gente tem a tendência de querer achar que é focal isso aqui, né? Alguma coisa aqui em... Eu não consigo enxergar aqui o eletrodo, né? Mas nessa região aqui, nessa aqui parece que começa antes, não é. É porque é uma descarga irregular, começou bem rapidinho aqui, né? 4 Hz e depois ela foi ficando mais lenta. Isso é comum também. Ela perde um pouquinho a frequência dela, vai ficando mais lenta. Aqui mais discreto, né? Uma lentificação mais discreta, tá? Então essa irregularidade, sim. A frequência também não. Né? O fato de iniciar 4 Hz não está sugerindo para a gente que é uma ausência juvenil, né? Conforme a própria descrição do texto aqui. Né? Mas isso aqui é aceitável porque são inúmeros autores, né? Então provavelmente cada um fez uma pequena parte, houve uma revisão, mas essas diferenças de opinião sempre existem mesmo. Neuroimagem tem que ser normal. Estudo genético, repete-se tudo aquilo que a gente falou em relação à ausência infantil. A gente não vai ficar repetindo aqui. Não se faz pesquisa de distúrbios metabólicos. Diagnóstico diferencial. Vamos ver aqui. Ausência da infância. Epilepsia mioclônica juvenil. A epilepsia com mioclonia palpebral. Vamos prosseguir aqui, gente. Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Epilepsia com ausência mioclônica. Epilepsia generalizada com crise tônico-clônica somente. E o quadro em que você tem aqui um prejuízo da consciência focal vai distinguir, né? Deve ser distinguido também de uma ausência, né? Novamente aqui ele coloca daydreaming, inatenção e tiques oculares também. Então nós encerramos aqui o aspecto ausência juvenil.